Eu sou Felipe Honorato do Mundo Concreto e estou aqui com vocês, com Carlos Brits. Carlos, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua história, da sua vida. Perfeito, meu nome é Carlos Brits, né, que nem você bem falou. Eu sou engenheiro civil de formação, sou pós-doutor na área de ciência dos materiais, mas também fora academia eu sempre trabalhei no mercado, né, trabalhei com obras de construção civil, pré-fabricados, e estou aqui para aprender junto com vocês aqui nesse excelente podcast aqui. Olá pessoal, eu sou o Thiago da Civeto Nacional, estou com duas damas da engenharia aqui, da Cirela, a Jéssica, a Bianca. Se apresentem aí, por favor, meninas. Oi pessoal, eu sou a Jéssica Dantas, engenheira civil, mestre em inovação na construção civil pela Escola Politécnica da USP, coordenadora do Departamento de Qualidade e Desenvolvimento Tecnológico da Cirela. Todo mundo sempre pergunta, desenvolvimento tecnológico é a área que cuida de inovação aplicada na engenharia dentro do canteiro de obras. Sou diretora do Instituto Brasileiro do Concreto e da Ucompat Brasil. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca, eu sou engenheira civil de formação também, sou gerente de qualidade e desenvolvimento tecnológico na Cirela. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Poxa, legal, né? Quando a gente fala de inovação, a gente logo já pensa em algo extraordinário, que a gente sai muito talvez da realidade. Mas quando a gente fala de inovação voltado para a construção civil, o que de fato a gente tem de concreto dentro disso que seja mais palpável, né? Obviamente, a gente tem que pensar sempre em futuro, mas tem coisas que são mais imediatas, né? São inovações mais imediatas, processos mais imediatos que a gente busca sempre estar desenvolvendo. Conta um pouquinho para a gente, qual é a visão de vocês sobre isso? Bom, na parte da qualidade, principalmente, eu falo que é o casamento perfeito que a gente tem na Cirela, que é a qualidade e o departamento de desenvolvimento. Porque na qualidade a gente acompanha ali sempre as obras constantemente, principalmente a parte de processos, o que está sendo aplicado, e com o desenvolvimento a gente consegue enxergar quais são as oportunidades que a gente tem para desenvolver dentro da empresa. Então, o que eu falo, que é inovação para a gente dentro da Cirela, pode ser que não seja inovação em outras construtoras, mas é algo que vai melhorar o nosso processo, a nossa obra, a nossa qualidade dos projetos e a entrega final e o nosso resultado. Então isso é inovação. Eu sempre brinco, a gente pode ter várias ideias criativas ali dentro, pensar em várias coisas, mas a inovação, ela precisa emitir nota fiscal. Se eu não tiver um retorno financeiro, não é inovação, é uma ideia criativa. E não, dentro de uma empresa a gente tem que trazer coisas que venham agregar. Se é uma melhoria de processo para a gente na Cirela e vai melhorar algo dentro da minha obra, dentro da estrutura da empresa, é inovação, independente se o mercado não é. Ô Jéssica, não vale. Com 2 minutos, você já disse a frase de camiseta, inovação tem que gerar nota fiscal, aí você começou, olha gente, acompanhe até o fim. E põe esse o foi QR com 2 Code minutos. ainda, né? Põe o QR Code Põe ainda. o QR Code. Pois é, já tem 2 minutos. Eu acho que realmente tem gente aqui que conhece bem a fundo a governança da Cirela e ficou muito claro. Por favor, Bianca, sua vez. A Jéssica falou muito bem, né? Na Cirela nós temos uma cultura muito forte, e isso que a gente dissemina lá todos os dias. Às vezes o nosso sistema construtivo fica bem dentro do convencional, né? O Carlos Coabrites é nosso consultor e sempre busca, dentro do sistema convencional de concreto armado, alvenaria estrutural, buscar inovações e formas de fazer com mais produtividade, com maior desempenho. Então é isso que a gente tem lá dentro muito forte, fazer bem feito, né? É isso aí. Carlos, e dá para inovar em concreto? Né? Pensando Olha, em obras essa de grandes pergunta, volumes. essa pergunta é excelente, porque, bom, nós estamos aqui com o cara, né, do mundo do concreto, mas no concreto eu diria que o Brasil, nós estamos muito, como a Jéssica está participando bem lá no Embracon, a Cirela, a Bianca, hoje é pegada de carbono, né, que o pessoal tem abordado muito, e nós já estamos, o Brasil, ele já está anos-luz na frente do exterior, porque nós usamos um cimento aqui no Brasil que tem CP3, que, né, para o público, que é a escória, nós já estamos muito à frente quando a gente está se comparando com o primeiro mundo, né? Apesar de a gente ser um gerador, o Brasil, a gente estava no Embracon, né, que foi o ano passado em Brasília o tema de muito da pegada de carbono, nós representamos menos de 2% do mundo em geração de carbono, ao passo que os países europeus, né, a própria China e etc, né, 20, 30%. Então, a gente já é uma inovação, né? Isso que eu queria colocar e acho que isso que a gente tem que sempre ter orgulho, né, do nosso país, assim, né?
Carlos, eu vou pegar o seu gancho, já vou jogar a primeira pergunta difícil. Vamos, ixi, aí Olha tava só, fácil até, né? Pois é, porque se fosse fácil a gente não estava aqui. Lógico. Esse é o nosso papel. O nosso papel realmente é promover e buscar alternativas com o maior número de cabeças possível. Mas eu vou provocar você, não aguento. Você falou que em alguns momentos a Constituição brasileira está na frente, como é a questão do carbono. Mas em alguns momentos a gente vê também coisas bastante retrógradas, mesmo em grandes estruturas, mesmo em grandes construtoras. Como é que é essa dicotomia que você enfrenta na Constituição Civil brasileira de forma tão sintomática e tão agressiva? Perfeito. Assim, essa pergunta é complexa, né? Você sabe, por isso está provocando. Nós temos que ser realistas aqui, eu sou bastante patriota, mas nós somos um país de terceiro mundo, né? Então a gente tem algumas limitações. Quando a gente olha lá fora essas questões de produtividade, eu tive em projetos no exterior e a mão de obra lá é muito cara, entendeu? A mão de obra é muito cara. Então eles foram forçados a estar num cenário de não usar mão de obra de industrialização. O que acontece aqui no Brasil, nós somos um país continental. Então, assim, a demanda que a gente vai ter de equipamento, entendeu, Felipe? O que a gente precisa ter. E a gente precisa, com todo respeito, colocar o nosso... as pessoas para trabalhar, assim, entendeu? Precisa ter uma alocação dessas pessoas, né? Então, assim, eu diria que é um paradigma, né? A gente, ao passo que a gente tem um material muito bom, a gente ainda tem que... Depois eu queria ouvir a palavra da Jéssica, né? Que eles estão na ponta, na Cirela, mas a gente ainda tem que melhorar um pouco essa parte de produtividade e industrialização, né? Não sei se você concorda comigo, né? Não, concordo. Eu acho que é muito isso que você comentou. A gente está ainda começando a viver esse cenário da questão de mão de obra. Então, os outros países já viveram isso antes. Isso é bom para a gente se inspirar, ver como que eles passaram por essa fase, porque dezembro, o principal notícia que a gente escutava em todas as reuniões é o apagão de mão de obra. O que vai fazer aqui Faltou agora? Faltou grua no mercado, eu vi isso. Faltou grua no mercado. Certo? Ele tá ficando nervoso. Ele tá ficando nervoso ali. Mas existe esse ponto que hoje a gente ainda tem muito mais mão de obra do que outras regiões. Sim. Então, outros países que a gente consegue... tem que pensar em viabilizar. A questão financeira é um equilíbrio. Por mais que eu tenha uma coisa muito melhor, uma inovação muito boa, às vezes o tradicional não fecha a minha conta pela viabilidade. A gente não pode esquecer das questões fiscais. O nosso país ele precisa olhar para a industrialização na construção e incentivar governamentalmente para a gente melhorar essa questão de as taxações. Então, políticas públicas. É um cenário complexo que eu acho que hoje a gente já avançou muito. E isso é uma visão de médio prazo, eu acredito que a gente vai avançar ainda mais. Porém, tem essa questão que ainda acaba favorecendo a gente usar os tradicionais, que hoje já estão mais enraizados, né? Isso a gente vê muito, a gente estava discutindo essa semana, a gente estava numa reunião juntos falando de inovação e a gente olhou lá a questão do seguinte, tá, mas eu não tenho norma dessa tecnologia, o governo não vai financiar, a gente fica muito restrito à norma hoje aqui, outros países é uma questão muito mais informativa do que ali obrigatória. Exatamente. Eu não vou aguentar esperar o Thiago. O que você acha da questão da instrução normativa? Que eu acho que é uma ferramenta pouco utilizada no Brasil, onde é muito utilizada em outros países, porque de certa forma, me perdoe fazer uma digressão, e até um contrassenso individual, porque eu acabei de publicar um livro. Então, ele é um contrassenso por quê? Eu costumo dizer, no próprio livro eu digo, o livro é a coisa mais velha e antiquada que existe, porque entre você conceber a ideia, escrever um livro, publicar e ele virar uma rotina, e tem muitos que dizem que o livro bom é só na 3ª edição, que aí você já corrigiu as falhas dele, a gente está falando de quanto? 5, 6, 7, 8 anos. Quando você vai para uma discussão séria de norma, a gente está falando de quantos anos? 3, 4, 5 anos. Quer dizer, será que a gente não deveria estar usando um pouco mais, e aí é uma provocação mesmo, a questão da instrução normativa para fazer com que processos inovativos ganhem tração com mais facilidade? Com certeza, não tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que a gente explora pouco as normas aqui no Brasil. E hoje a norma, ela é um caminho que você consegue ter vários insights para inovar e para trazer projetos. Eu falo muito de um case que eu gosto, que para mim é um dos meus cases favoritos que eu participei, foi a questão da parede de concreto com fibra.
Então, Perfeito. da onde surgiu essa parede de concreto com fibra? Eu fiz meu TCC de faculdade nessa época, não tinha norma, fui para os Estados Unidos, acompanhei algumas reuniões do ACI para ver, porque lá já tinha norma, já estavam algumas coisas acontecendo, fiz um curso da FIB para entender um pouco mais. Quando voltamos para o Brasil, conseguimos ver dentro da empresa, tiramos da TEC. Bom, tiramos da TEC, que é o caminho ali, diretriz da TEC, SINAT, vamos colocar. O que eu sinto é que as empresas hoje, elas não querem também despender a energia para participar de uma comissão de norma. Que nem hoje na Cyrela é uma parte do nosso dia, a gente sabe, isso faz parte e a gente é incentivada a participar de norma muito e cobradas sobre isso. E a norma de fibra, ela saiu em tempo recorde de concreto com fibra. Por quê? A gente juntou academia, especialistas do mercado, construtora, sentou lá. Tanto que eu consegui, um tempo eu fiquei ali acompanhando em todas as reuniões, a gente acompanhou 100% da norma, a norma saiu, a gente conseguiu revisar a norma de parede de concreto em tempo recorde de 3 anos. E conseguiu implementar. Então, eu acho que falta um pouco do incentivo de todos os agentes da cadeia também estarem juntos para usar isso como uma estratégia para impulsionar a inovação. Perfeito. Posso fazer um complemento? Porque tá tão boa a conversa aqui. É o seguinte. Eu participei muito de normas, assim, a Jéssica, a Bianca, a gente tá... Eu trabalhei muitos anos na PhD com o professor Paulo Helene, que eu queria mandar um abraço para ele, que ele foi meu mentor, e a gente... Era costume na PhD você participar de norma, não só de concreto, quer dizer, assim, concretos e os correlatos. Felipe, eu aposto com você, quanto você quiser, nós estamos na frente de uma das maiores construtoras do país. Quem segue a norma... Da maior, tá? Da maior. Quem segue a norma... Como é que foi pensada a norma? Em 2 pilares, segurança e vida útil. Então, quem seguir a norma, com certeza não vai ter menos retrabalho, vai ter maior produtividade, vai ter menos risco de manifestação patológica. Até porque a norma é o mínimo. É a referência não, mas ali. vamos supor que eu o vejo gente mínimo. falando Referência assim, mínima. Tem um erro crasso na engenharia que eu já ouvi, e por isso que é bom ter esses podcasts aqui, que infelizmente muita gente fala, não, a norma é uma orientação. Não, a norma no Brasil é lei, porque ela puxa o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que não fosse lei, quando as normas foram pensadas para você ter segurança. Então, quando você usa a norma, você tem um benefício enorme atrelado ao uso dela. As maiores construtoras do país usam a norma brasileira ao pé da letra e não tem problema, né? Porque é imensurável. Lá na Brits a gente trabalha tanto na parte de tecnologia quanto de patologia. Eu sempre costumo dizer tua frase aí. Obra de reforço não tem orçamento. Obra nova tem orçamento. Obra de reforço ela começa, você não sabe quanto acaba e quanto vai custar. Então não era melhor você fazer direito? Vocês estão esgotando as frases de camiseta, não tem 10 minutos de podcast. Mas vamos continuar, que acho que tá uma delícia. São várias camisetas. Assim. São várias. A gente vai poder abrir uma nova marca, um negócio quando sair daqui. Felipe, dentro da veia empreendedora. É incrível como é tão assim, a palavra, até desculpa colocar essa palavra, é tão ridículo, porque a construtora é a mesma, o dinheiro sai do bolso do mesmo dono. E parece que o departamento de assistência técnica é diferente do departamento de qualidade. Então, quer dizer, o cara faz errado, aí sabe que vai dar manifestação patológica e vai gastar mais dinheiro que ele não contabiliza, que vai sair do bolso do mesmo cara. Então, assim, a mensagem que eu queria passar, né, nessa questão tua é que é obrigatório, e mesmo que não fosse, o benefício de usar a norma é indiscutível, na minha opinião. E eu concordo, né? Até porque a norma ela é viva por si só, né? A diretriz da BNT ela fala em revisões a cada no mínimo 5 anos, né? É o programa da BNT, a política da BNT atual. E a norma não é nada unidirecional. Ela é um consenso ela é aberta técnico, ao aberto ao público e um consenso. É um consenso técnico sobre isso, não é mesmo? As construtoras e incorporadoras muitas vezes não participam, né? E é o nosso dia a dia lá na Cyrela e de vários colegas nossos de empresas sérias como a nossa, né? E aí o construtor, o incorporador acaba reclamando das diretrizes da norma, né? Com resistência em seguir o mínimo aceitável que está na norma, mas é importante que todos do setor participem nessas comissões, porque são necessários contrapontos e visões de cada um dos lados, né? Então até um apelo para que as pessoas participem, se interessem, que os profissionais registrados se interessem em participar, que é muito importante e enriquecedor. Pois é, você falou a questão do contraponto. Eu até, de certa forma, concordo com grande parte do que vocês falaram, mas eu gero um contraponto para vocês. Quantas normas se precisam para construir uma edificação? Não tem conta.
Muito. Isso é um problema. Vamos otimizar. Pois é. E ainda depende do tipo de edificação ainda. Nem vai nessa. Então você pega, por exemplo, uma obra como eu fui na China agora, Carlos, que tinham 4 sistemas construtivos na mesma obra. Ele tinha alvenaria convencional, parede de concreto, alvenaria estrutural, alvenaria estrutural e que é a tendência, 40% das cidades chinesas com mais de 18 milhões de habitantes tem que fazer a obra em pré-fabricado, utilizando reciclado. Sim. Agregado? Sim. Ah, é? Que legal. Nós, inclusive, fomos em grandes usinas de reciclagem. Já que você falou que acompanha o Instagram, vai ver lá mais de uma hora a gente passeando em usinas de reciclagem, onde você coloca e ele separa até 12 itens diferentes, gerando agregados, por exemplo, separando tudo. Inclusive, ele separa o cerâmico do concreto, o aço, e de várias formas, e gera a partir de 0,6, ele gera qualquer peneira com granulometria garantida de 100%. Que legal. Tá? E aí, isso envolveu até um pouco do que a gente conversou também em outro podcast, envolveu o desenvolvimento de químicos, envolveu o desenvolvimento de fibras, para que você pudesse gerar trabalhabilidade. Mas eu gostaria de voltar nisso, até para a gente trazer a virada da inovação. Quer dizer, quantas normas se precisam para fazer uma edificação séria no Brasil? E aí, já com a segunda pergunta, porque isso é para os 3. Então não adianta empurrar para o outro. Quanto fica o custo administrativo decorrente disso? Já que a gente está falando que tem que dar dinheiro. Isso não breca um pouco da inovação? Então, mas posso? Pode. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu fui muito, assim, ensinado, né? Desculpa até o termo, a sempre seguir a norma. Então, eu penso assim, Felipe. A norma, ela é inerente, tá, ao processo. Nós podemos ter centenas de normas para fazer uma edificação, mas uma empresa igual a Cirela faz um procedimento, às vezes, com um sistema que engloba várias normas. Então, por exemplo, ela faz um procedimento de parede e esse é o trabalho delas. Elas vão pegar, eles são obrigados a estudar 55 normas para produzir um documento e falar, ó, é isso que você tem que fazer, isso que interessa da norma para você. O problema é a construtora que não tem departamento de qualidade, eu concordo contigo. Aí o cara está fazendo ancoragem química aqui num shopping e atravessa a rua é outro procedimento, porque não é corporativo. Então a falha é da gestão. O Carlos falou aqui, a Cirela tem, né, um departamento técnico, então eu acho que aí está a importância dos profissionais técnicos dentro da construção, né? Hoje nós temos lá na obra, na ponta, os engenheiros muito preocupados com custo, com prazo, com produtividade, né? Mas é necessário que se tenham pessoas técnicas pensando também nessa parte da racionalização das normas, que nós pegamos todas as normas necessárias para a construção e nós desenvolvemos esses procedimentos internos para que eles sejam seguidos na obra. E isso sim vai dar retorno financeiro e vai dar retorno físico, né? A gente fala muito lá, uma obra com qualidade é uma obra que entrega no custo e no prazo. Se as 3 coisas, os 3 pilares andam juntos. Então é bastante importante que se tenha departamentos técnicos que não estejam preocupados somente com o custo, somente com o prazo e que possam pensar fora da caixa, até trazendo inovações, que é muito o departamento do braço da Jéssica, para que a gente consiga melhorar essa questão da inovação dentro da construção civil. Aí tem que ser categórico aqui numa coisa. A Cirela deu lucro ano passado? Seguiu a norma? É isso. Norma se cumpre, né? Acabou, né? Eu tava esperando alguém dizer isso para mim. Se o cara fizesse tudo isso e desse prejuízo, a norma estava errada também, né? Você vai estar ali investindo, né, tempo em desenvolvimento técnico para ter um retorno financeiro. Felipe, a gente é testemunha de várias, desculpa te cortar, de várias empresas que faliram, hein? Por questões técnicas, às vezes é um reforço, o cara teve um problema numa obra que é um reforço tão inviável, tanta questão judicial, aí você vai ver e ele não seguiu a norma. Carlos, eu vou dizer uma coisa para você. A engenharia é nossa. Eu não posso obrigar você um cliente. Responsável. A gente tem que entender claramente
que numa edificação nossa vão ter pessoas, famílias, Sem dúvida. São vidas. histórias de vida. E essas pessoas não são obrigadas a conhecer o que nós estamos conhecendo. Então, a norma é uma forma, inclusive, de balizar e garantir isso para as pessoas, não é, Thiago? Com certeza. E uma coisa interessante, né? Falando um pouco de inovação, nós estamos falando de qualidade, quanto que as coisas evoluíram, né? Se a gente pegar 15 anos atrás, a gente tinha uma nova tecnologia sendo implementada e que mudou consideravelmente a forma de se construir. Há 15 anos atrás, quando você falava em construir em parede de concreto, a gente pensava, caramba, não tem pé nem cabeça, o custo não vai, poxa, é não muito faz volume, sentido, muito o volume é muito grande. Só que de lá para cá, e você também comentou muito bem, você estudou isso, né, Jéssica, e o Carlos é uma referência nacional no segmento. Você começou, os concretos eram de uma forma, hoje já são de outras formas, a gente evoluiu com os erros e acertos, e essa tecnologia, queria ouvir um pouco do Carlos, depois da visão de vocês, o que ainda falta, né? A tecnologia está madura ou ainda a gente precisa de avançar, para que lado ela vai? Quais são os próximos passos desse sistema construtivo? Olha, de parede você está falando, né? Paredes. Assim, eu diria o seguinte, materiais, o Brasil, que nem eu falei, continental, nós temos uma diversidade de materiais muito grande, mas nós temos condições de trabalhar esses materiais desde que a gente tenha conhecimento prévio deles. Uhum. A palavra-chave é protótipo, que você está falando. E a Cyrela sabe muito fazer isso. Tudo que esses caras fazem protótipo até para ir no banheiro, se bobear. Entendeu ou não? Então, assim, protótipo de tudo. Tem um edifício alto de parede, tem que fazer protótipo. Tem um edifício, uma residência, tem que fazer protótipo. O que está faltando é o seguinte, é a gente executar direito. Isso que eu acho que é a maior falha, entendeu? A gente tem procedimento, a gente tem material bom, temos tecnologia, temos tudo. Conhecimento. Só que a parte de aplicação, a gente está devendo um pouco na minha visão, nessa parte de aplicação da inovação. Não sei se concorda comigo, né? Implementar essa inovação, às vezes eu vejo algumas falhas. Falta braço, chega a ser braço, chega a ser qualificação, escassez falta de boa mão de obra. vontade também, entendeu? Interesse, falta né? interesse. Falta interesse. É aquele comodismo, né? Que nem ela bem colocou. É prazo e custo. Uhum. Aí o cara vai no prazo e custo e esquece a qualidade. E aí depois ninguém lembra de uma obra que entregou no prazo e custo, mas aqui caiu, o cara lembra. Certo? É Entendi. isso. Né? Exatamente. Não, e a norma, por exemplo, de parede de concreto é uma que está mega atualizada. Muito boa. A gente trabalhou incansavelmente Sem na dúvida. última revisão. E ela tem um monte de inovação que ela coloca lá, tanto que um dos pilares que a gente colocou nessa última revisão, que saiu em 2022, né? 2022 foi no finalzinho ali, Sim. fresquinha. Sim. Muita coisa eu não vejo hoje aplicada em obras. Então, por exemplo, a gente já fez protótipos, a gente tinha uma obra da Cyrela, mesmo que entregou recentemente, que era em parede de concreto. A gente testou lá toda a parte de maturidade do concreto. São os sensores para a gente acompanhar a evolução da resistência, não precisar ficar moldando o CP para desforma. Isso está na norma hoje. A própria norma permite. E eu não vejo na maioria das obras hoje, nos canteiros, o pessoal usando essa tecnologia. Qual é o medo? Se a própria norma, que é o requisito mínimo ali que a gente conversou, já colocou. E um consenso técnico, né? E o consenso... Porque assim, entrou num consenso para se colocar. As paredes de concreto com fibra, até TR+4, entrou-se num consenso para se colocar. Está na norma também permitindo. E você vê muito pouco isso sendo aplicado hoje. Então também eu acho que falta um pouco... as pessoas querem inovação, mas falta a iniciativa de parar e ir atrás. Está na norma, faz 2, 3 anos que saiu a norma, está publicada. E quantos % utiliza? Então a gente tem também bastante coisa aí de tendência, muita coisa já disponível, mas também falta um pouco de parar e fazer... Eu sei que, como você comentou, não é todas as empresas que têm um departamento igual o nosso, na Cyrela, que para, estuda e analisa. Mas tem coisas que a gente precisa parar, o próprio engenheiro da obra, analisar ali junto e perceber assim, o que eu tenho de oportunidade aqui que vai trazer uma boa rentabilidade e desenvolver o meu negócio. Eu quero fazer um complemento nisso aí, porque eu não aguento. Eu estive no exterior, em Miami, para fazer parede de concreto, fui convidado por uma pessoa que prestou serviço aqui. E lá não tem moldagem de corpo de prova. Não tem. Eu falei, pô, os caras não controlam a obra, né? Não é que não tinha. Aí eu fui ver. Eles só usam maturidade lá. E nós sofremos muito para colocar uma frase de 2 linhas na norma. Sofremos. Que briga, hein? Vai tirar o trabalho... Você entendeu como é o brasileiro? Vai acabar o laboratório. Não tem nada a ver. O mesmo laboratório que faz, ele pode fazer o trabalho. Concorda comigo, Felipe? Se adapta.
né? Rapaz, Evolui, né? vocês trouxeram 2 discussões para mim que são fantásticas. E fico muito satisfeito e feliz de ver acontecendo. Legal. Porque estava na hora de alguém dizer. A primeira delas, que se discute muito a questão da mão de obra, e tem que se discutir, mas ninguém discute a questão da mão de obra técnica. Se discute muito a questão, falta mão de obra na ponta, falta disso, falta aquilo, mas a questão da mão de obra técnica. As pessoas que são os responsáveis técnicos que têm diversas falhas de complexidade. Apesar de vocês não saberem disso, eu falo isso o tempo todo, eu não sou engenheiro de formação, eu fiz economia, mestrado em engenharia e doutorado em matemática. E várias etapas e projetos, quem confere os cálculos sou eu. Legal. Eu acho que me deixa feliz e envaidecido por um lado, porém pelo outro, chama atenção pelo fato seguinte, as pessoas que estão entendem que eu sou mais competente para validar isso do que outros engenheiros, alguns engenheiros civis que estão ali. Então, eu acho que isso é uma interrogação que vocês deixaram, que eu peço permissão, porque normalmente no podcast a gente pergunta, e aí nisso aí eu não podia deixar de expressar minha opinião, peço desculpa, Thiago, mas é essa primeira, eu gostaria que ficasse essa reflexão para todos que estão assistindo. Sem dúvida. Isso é uma primeira. Uma segunda, se cobra muito inovações e mudanças de comportamento e novas tecnologias. E quando a gente tem muita dificuldade para chegar, é verdade, mas quando elas chegam, o tradicionalismo brasileiro e a cultura bloqueia a implementação, quando não faz com que a implementação seja aquém do que realmente foi previsto naquela etapa. A procrastinação, né? A gente fica procrastinando. É a síndrome Medo. de Gabriela. Eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. Só para finalizar, por que teve isso no exterior? Eu falei assim, eu quero moldar uns corpos de prova para romper, que eu tô fazendo estudo de laboratório. O cara falou, mas quantos você quer? Eu falei, sei lá, vamos fazer uns 12 aqui. Ele falou, não, peraí, cada um é $80. Eu falei, quanto? Não, tá errado. Eu falei, não é possível. Ele falou, vamos fazer 6 aí, que vai dar uns $500, né? Eu falei, porra, não faz nenhum. Porque, pô... Então eles foram forçados a fazer maturidade, porque senão, se ele fosse fazer o controle tecnológico do Brasil, ele ia gastar mais dinheiro para fazer o controle tecnológico que a construção. E funciona, né? Funciona. E funciona muito bem. E aqui no Brasil, numa obra que eu tava no Nordeste, não vou citar nomes aqui, eu falei, pô, vamos fazer aí, vamos fazer um... Ah, não, deixa os caras de São Paulo fazer, entendeu? Depois se der certo, a gente faz. Deixa os caras, entendeu? Deixa o cara começar. Então, assim... É muito chato isso aí, a Cyrela sofre muito, eu sou testemunha disso, meu irmão trabalhou na Cyrela há muitos anos, a Bianca trabalha há muitos anos, ela sabe disso, todo mundo sabe. Às vezes, Felipe, eles esperam a Cyrela fazer, pô, deu certo, agora vamos fazer. Se a Cyrela tá fazendo, entendeu? Aí é que deu certo, alguém estudou o valor, alguém estudou o custo, alguém, entendeu? Aí o cara vai replicar, ele não tem mão de obra técnica, aí ele... É que a gente se aprofunda nas análises. Não, e aí ele tem problema de implementação, porque é o protótipo, o acompanhamento. Parabéns a Cyrela, vem atrás de mim, eu sou bom. Isso no Brasil que também é uma outra cultura. Sim. Dizer que é bom numa coisa é sinônimo de arrogância. Não, senhor. Não, senhor. Nada a ver. Arrogância, se você fizer com que isso seja utilizado para reduzir ou diminuir um outro. Sim, nunca foi. É sinônimo de preparo. Eu me preparei para isso. As pessoas que estão ali se prepararam. Elas apresentaram currículos fabulosos, o seu currículo é fabuloso, vocês não estão discutindo isso à toa. Vocês estão discutindo porque vocês são extremamente preparados e competentes para tal. Pessoal, tem um ponto muito importante da evolução da construção, o que se fala agora, né? É a utilização de inteligências artificiais e tudo. E hoje, cada vez mais presente, o BIM é uma ferramenta integrada dos projetos e dos sistemas construtivos. Como que vocês utilizam isso dentro da Cyrela? Como que está a maturidade disso? Qual é o horizonte, o próximo passo, né, do BIM? Porque tecnologia é algo sempre exponencial. Como que isso está hoje inserido dentro de vocês? Utiliza, né, amplamente em projetos o BIM.
A gente está evoluindo agora para a parte de levantamentos quantitativos, orçamentação, então isso está bem presente lá dentro. Mas uma coisa que tem bastante interface com o nosso departamento da qualidade e desenvolvimento tecnológico são os protótipos em BIM. Né? Então, nós fazemos, como o Carlos comentou, o protótipo para tudo. Né? A gente acha que o protótipo é onde a gente sai da nossa cadeira e consegue avaliar. E o protótipo é para errar. Exato. Porque muita gente acha que o protótipo você tem que chegar lá e deu certo. Quando dá errado, ótimo, vamos ver o que errou aí. Empresas de inovação tá tudo bem errar. É lógico, é melhor errar no protótipo. Você vê como essa parte do protótipo é tão enraizada na nossa lá que a gente tem um procedimento que dá diretriz como a pessoa prepara o protótipo dela para cada etapa. Que revisão que tá, Bia? Eu acho que já tá. 32ª revisão. Porque sempre que muda alguma coisa, a gente vai no protótipo. Isso aqui deu errado. A gente já revisa esse procedimento. E eu brinco, tem que ficar aberto lá. Nem tem que mais fechar e deixar em PDF. Vamos sempre atualizar. Quem não erra é o demito. Quando a gente implementou o protótipo em BIM, a gente faz ele, então, previamente ao protótipo real da obra, né, óbvio, e o que a gente diminuiu de tempo no protótipo, no dia lá, físico da obra, porque as coisas estão indo muito mais bem resolvidas, tem muito menos incompatibilidade, várias discussões são adiantadas. Então, até já tem alguns anos que a gente tem feito esses protótipos em BIM, e é um feedback que eu sempre falo para os gerentes de projeto, como melhorou o tempo que a gente despende lá no campo e como melhorou para a equipe da obra, porque daí a gente melhora em produtividade, diminui retrabalho, porque tudo está muito resolvido já lá na etapa de projeto, né? Porque às vezes no protótipo a obra já tem alguma evolução, alguma decisão é tomada e aí a gente tem que sair arrumando para os andares que já estão prontos. Quando você corrige isso na etapa de BIM, a gente corta bastante esse retrabalho e a gente deixa de perder bastante tempo. Ele é bom. Uma coisa legal também, né? E aí um pouco pro Carlos, né? Eu consigo vislumbrar daqui a um tempo, né, o BIM evoluindo para um sistema de digital twins, de gêmeos digitais. E aí, obviamente, falando da vida útil da estrutura, né? A gente começar agora a monitorar as deformações, aberturas de fissuras de uma edificação ao longo do tempo, para que a gente consiga captar esses insights para poder fazer simulações da estrutura e você conseguir tomar as manutenções que a gente acha, o mercado de uma forma geral acha que você compra uma edificação e não precisa de dar manutenção, aquilo é perpétuo. Não, da mesma forma que um carro precisa das manutenções, uma edificação também precisa de manutenções, porque é a evolução da vida útil. E aí você conseguir fazer utilizando esses sistemas de simulação da vida útil da estrutura, a gente consegue se antecipar e aumentar bastante a vida útil. Você consegue enxergar algo nesse sentido? A gente aproveita todo o potencial da estrutura. O que acontece aí é o seguinte, que nem você bem colocou, o conceito de vida útil é amplo, mas muita gente confunde que acha que não tem que fazer nada, né? E tem que ter manutenção, isso é uma outra discussão. A Cyrela tem um plano de manutenção, cada estrutura entrega, né? Então o cara tem que seguir isso e etc. Eu era a favor, há uns 20 anos, agora a gente conta em década, né? Então há umas 2 décadas, para não ficar tão feio e atrás. Precisa contar muitos anos, que aí ninguém lembra a idade. Certo? Isso, no passado. No passado recente, na Universidade de São Paulo, a gente tinha um projeto, porque lá tem a área do professor Túlio, né? Tem de monitoramento. Eu era a favor do seguinte, né? O metrô já está fazendo isso, algumas estruturas. A gente pode colocar sensores quando a gente está construindo a estrutura e monitorá-los por inteligência artificial. Na época a gente não tinha muita inteligência artificial, então era um problema no negócio de aquisição de dados, etc. Mas, por exemplo, a Cyrela vai fazer um prédio. Depois ela pode contar até uma coisa que do Ibracon, ela gosta de contar aquela história depois que do concurso saiu aquela ideia de concreto translúcido. Depois você conta isso. Mas, por exemplo, a Cyrela está fazendo um prédio. Ela podia chegar lá numa viga de transição, que é coração, e colocar um sensor lá de deformação, e hoje pelo celular você vê, e ficar monitorando lá 50 anos. Perfeito. Mas falta incentivo disso. Às vezes, olha, você vê como é ridículo, às vezes o próprio condomínio fala, não põe, porque depois vocês vão ter que vir. Não, gente, é inerente. Aí o cara pega, é a cultura que você falou do brasileiro. Nós estamos monitorando uma viga, o cara fala que caiu a TV dele, tem a ver com o sensor, que, entendeu? Que o cara tá... Ou então deu uma fissura lá no 20º andar, a viga tá no térreo, né? Porque tá... Exatamente. Então, assim, não pode confundir. Então, assim,
Eu sou a favor que poderia ter uma implementação de sensores que são muito baratos e alguém podia ser responsável, aí depende se é a construtora, se é um pesquisador, se é a universidade, e serve até de retroalimentação para projetistas. Falar, pô, eu vou mexer no módulo, eu vou mexer na taxa de aço, vou mexer na geometria da peça, né? Qual então, é o impacto que isso terá no futuro da o Canadá faz isso. Perfeito. Eu estudei artigos de 20 anos atrás que tem sensores em várias pontes no Canadá para ver trem tipo. Aí passa um caminhão, sensor, entendeu? O cara fica monitorando, pergunta se ele não está economizando dinheiro. Aí ele usa o HPC, que é a tua área aí, entendeu? Usa o ductal, sei lá, usa produtos que são mais interessantes para... E esses dados trazem projetos que atualmente são muito mais seguros, né? Muito mais seguros e muito mais otimizados. Exatamente. Não só seguros. Essa entendeu? é a grande importância. É o potencial total da estrutura. É o potencial. Por exemplo, a gente fala assim, o FCK é o potencial. Pô, mas será que eu precisava? Agora eu tenho certeza que eu precisava. Entendeu? Não, e a gente estava nos Estados Unidos em janeiro, lá na World of Congress, e o que mais tem é sensor. Tudo que é tipo de sensor, eu acho que tinha uma Tudo é simulação, né? A palavra é simulação, aqui, né? Só a parte do sensor. E aí a gente foi ver bastante coisa, visitar. E hoje tem sensores que você tem multidisciplinares. É verdade. Então, assim, é o mesmo sensor que eu tenho para fazer o meu gêmeo digital, eu tenho o mesmo sensor para ver a maturidade. Deformação. Ele é o mesmo sensor que me fala deformação. Corrosão. Óbvio, são vários níveis diferentes, mas eu tenho sensores. É um chipzinho hoje, né? Um chipzinho. E tem aquele que a gente viu que é uma tecnologia que está sendo estudada, é na parte de tendências que eles estavam mostrando de pesquisa. Eu visitei algumas universidades, os centros de pesquisa, para entender o que esses estudantes estão pensando para o futuro. Então eu ia um dia na feira, ia nas universidades fazendo esse vínculo. E eles estão desenvolvendo um sensor na universidade ali em Michigan. Foi em Michigan e na de Detroit, a gente passou ali. Eles estão pegando o sensor, já vem dentro do caminhão betoneira. Então eu acompanho ele pelo meu aplicativo de celular e eu já vejo como tá chegando esse concreto pela reologia dele. Eu já sei o slump, eu não preciso tirar mais slump quando chega. O slump é arcaico, né? Se for arcaico, e muito se tiver o erro. Eu já sei o slump por ele mesmo, a partir do momento que eu concretei a estrutura. Esse sensor, ele já me mostra a evolução da resistência e toda a parte de deformação ao longo da vida útil. E a durabilidade dele é no mínimo 100 anos. É isso aí. Que está sendo estudado em laboratório. Você aumenta a vida útil. Isso eu falo, não tem como a gente fugir. Não tem. É uma inovação que está aí, a gente tem que incentivar, né, fazer com que isso venha cada vez mais rápido para o setor e para o mercado. Ela tem que pôr sensor agora. Isso aí. É o novo petróleo. Aí, ó, camisa, dado é ouro. Pois é, né, cara? Não vai sobrar nada pro final. Ou não, né? A criatividade aqui não para. Não, a China, assim. É tudo assim. Então. Por exemplo, agora, uma coisa que sempre chama atenção, já que a gente trocou essa linha do debate, é a velocidade. Por exemplo, eu tive na China agora em maio, mas eu tive em julho do ano anterior. E é muito curioso. Em julho do ano anterior, eu fui numa empresa que eu não posso nominar por questões de confidencialidade, que ela desenvolveu um robô para instalação de galeria e metrô com IA. Um robô de mais de 150 metros, eu pude publicar o vídeo, mas não pude dizer qual era a empresa. E era um protótipo. É isso aí. Era um protótipo. E aí tinha um cara com controle remoto, ele seguia o caminho por questões de segurança e de otimização do canteiro. Ele entrava após o tatuzão e fazia a análise para determinar exatamente o in loco, qual era o perfil geológico daquela estrutura, não só por sondagem e tal, mas uma previsão real. Ele voltava, a peça era feita em uma indústria pré-moldada do lado, botava-se em cima do mesmo carrinho e seguia. Esse carrinho tem 150 metros. E era um protótipo. E com IA e tal, legal. Aí, quando eu fui ver agora em janeiro, fechar as visitas para maio, eu liguei para o dito cujo da empresa chinesa. E aquele protótipo? Ele falou assim, vendemos 1.400 unidades. China é China, né? Aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ouvindo vocês falarem aqui, vamos fazer uma missão para a China, vamos? Eu faço até outra. Por quê? Porque a velocidade dessas tecnologias... lá é outro planeta. É tão assintosa. Essas verificações são todas com sensores. Eles têm terremoto.
É outra pegada, essa tem outra furação. alerta, né? Ainda todos. a condição deles são bem desfavoráveis em relação a nós. E é uma das... veja bem, 99% das situações eu sou um democrata nato. Sim. Mas essa é uma das poucas situações que o sistema de governo chinês gera uma vantagem comparativa. Verdade. Porque eles têm todas as cidades, com mais de 1 milhão de pessoas, sabia disso, Thiago? Uma arquitetura e engenharia central da cidade. E aquela arquitetura e engenharia central que aprova, Sim. inclusive, vocês estavam falando, eu estava aqui rindo, porque é ela que monitora os sensores da lógico, estrutura lógico. em todas as Mas o certo edificações. era o governo mesmo. E ela disse se você pode fazer um prédio com vaga de garagem, com tantos quartos, de acordo com o movimento que vai gerar em determinada região, pedaço, rua. Então eles já calculam antecipadamente o tráfego de veículos para X anos antes de você fazer a obra. É isso aí. É outra então, pegada. por quê? Porque você tem essa linha central. Então, assim, fica essa provocação para vocês, porque eu acho, assim, só o único problema, aí vem o problema da não democracia na China, se não tiver parceiros chineses muito fortes, É difícil. você tem muita dificuldade de ver o que é bom de verdade. Sim. Tem que saber ir, né? Tem um outro ponto que é interessante, né, que é muito pulsante agora no dia a dia, que são as obras sustentáveis, né, são as certificações LEEDs. Esse mercado, ele realmente tem crescido, ele realmente é um mercado pulsante, porque é uma necessidade de todo mundo em sustentabilidade da cadeia. Como que está isso dentro da visão de vocês na Cyrela? Nós estamos sempre atentos, né, a este assunto lá dentro da Cyrela. As nossas obras Cyrela hoje todas são com certificação ACO, né, nós temos algumas obras com certificação LEED, ED, né. É um assunto que está super em pauta e retroalimenta muito os nossos processos, e a gente está sempre atento a incorporar essas práticas dentro do nosso processo, do nosso dia a dia, né. Óbvio que é feito um estudo, né, a gente tem lá nosso relatório de sustentabilidade, um departamento de ESG estruturado, e faz muito sentido porque está em pauta e está dentro do nosso dia a dia também. Eu acho que um ponto até legal, né, que a gente tem acompanhado nessas obras certificadas, é que muitas boas práticas que a gente acaba adotando nessas obras, elas são retroalimentadas, atualizadas no procedimento e servem para todas as obras. Então tem coisa que a gente tem identificado, por exemplo, não, a indicação que veio a partir da certificação é melhor, vamos já mudar para tudo. A gente comentou de um fornecedor passando aqui agora há pouco, a Bianca tá comentando, nossa, daqui não é um fornecedor que a gente tá testando pro ACO. Falei, deu certo, a gente já vai replicar para todas as obras. Então, ele incentiva porque existem incentivos também de bancos, financiamentos, enfim, e a importância de ter certificação, mas pra gente é uma coisa que, se é bom, a gente vai permear para todos os empreendimentos e marcas, independente de ser certificado ou não. Eu quero colocar um ponto de vista aqui, não é um contraponto, mas eu concordo com uma coisa que ele falou antes, é o seguinte: depende do perfil. Baixa renda não vai pegar. Porque é o seguinte, o público de baixa renda não está nem aí, desculpa o termo aí, com lead. O cara está preocupado com quanto vai custar o apartamento, se está usando... Entendeu ou não? Sim, mas nem tudo aumenta custo. Não, só pra, tem coisa que melhora o só processo pra, dentro. se não vier uma obrigação, que nem ele falou, o cara tem que usar agregado reciclado, nunca vai pegar. Então, por exemplo, vamos pegar aí o programa de parede de concreto que teve lá, sei lá, PAC, Minha Casa Minha Vida, Brasil Verde e Amarelo, não interessa, é o mesmo programa governamental. Se a caixa que está por trás disso não exigir que o cara tenha LEED, que aí já não é mais comparação, é obrigatório, precisa ter. Aí não vai pegar. Agora, o público de médio alto padrão quer comprar isso, porque já é um cara que tem outra consciência. Tem uma outra consciência. Só que eu vou complementar isso para você, porque eu achei fantástica essa sua colocação. Que aí eu provoco vocês duas. Principalmente que vocês estão do outro lado da mesa. Estão num outro tipo de cliente, né? E eu posso. Se eu não pudesse, eu não provocar. Lógico. Eu posso. Você tá o papel provocando meio bastante. do Thiago aqui é provocar. Vamos lá. Quando você está pensando algum perfil desse, uma construção dessa de inovação ou sustentabilidade, etc., alguns momentos eu sinto falta de ações sustentáveis operacionais, como usar resíduo na obra. Quer dizer, é difícil porque ele é de alto impacto.
Naturalmente, eu vou aumentar muito a certificação LEED a partir do momento que eu estou dizendo o seguinte: vocês são obrigados a usar resíduo. É obrigatório, é lei. Você viu o que eu falei para vocês? 40% das obras tem que ser em pré-moldado feito em indústria. Vai ter que fazer. Ponto. É premissa. É uma premissa. E aí todo mundo vai refazer as suas planilhas de custo a partir desta premissa. Senão não constrói. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente também não devia fazer um outro trabalho? E aí como convocação a todos, mas mais para vocês da construtora, da construtora, e aí como construtor, não só como Cyrela, como mercado, em paralelo, para que algumas ações objetivas que a gente já tem consolidadas, que são importantes para melhorar questões de sustentabilidade, já não deveriam passar por uma certa regra ou imposição, ou no mínimo diferenças significativas em financiamentos e operações financeiras. Pergunto. Eu acho que tem que ter um incentivo. Precisa haver um incentivo. Então, você vem através de financiamento, de programas governamentais. A Caixa mesmo, ela lançou o selo azul. É isso aí. Então, é para incentivar. Então, é uma forma que as pessoas que... Não é que você não vai financiar o empreendimento, mas se você consegue atender aqueles requisitos mínimos que ela colocou ali para a parte de sustentabilidade, você tem a sua obra certificada e tem benefícios no financiamento. E assim, é uma engrenagem que ela tem que girar. Então eu preciso ter um incentivo, preciso ter uma cadeia de fornecedores e suprimentos preparada para atender essa demanda também, do resíduo. Eu preciso ter ali preparado e conectar junto com o incentivo que vai fazer com que as construtoras também queiram usar. Não sei se você quer comentar nesse ponto. Com certeza, é necessário balizar, todo mundo precisa. Tem que equalizar, é a palavra certa. Balizar foi sensacional, outra camiseta, não sei. Só para fazer um complemento, quantos anos, agora me ajuda, quantos anos nós estamos estudando agregado, reciclado e resíduo na USP? 30 anos. Nem nós a inovação 30 mais. anos estudando isso aí. Nós temos excelentes pesquisadores, que eu conheço, de várias cimenteiras, várias tecnologias. Nós temos pesquisas assim que dá pau no mundo todo. Por que a gente não usa? Política pública. Um contrato para mim é política pública. Oi? Não, a gente não usa porque se fosse mais barato, a gente usava. Perfeito. O problema é, custa para quando chega o resíduo, custa para você separar o gesso da cerâmica, custa, tudo custa. Então, se não for obrigatório, ele vai usar agregado que ele extrai mesmo lá da pedreira, que tá, sei lá, se tá danificando o meio ambiente, não sei. Mas, né, assim, ele não vai fazer, por enquanto não for ou obrigatório, foi mais barato. Ou faltar. Exato. A partir do momento que eu não tiver mais o outro, tiver uma escassez. Ou faltar. Mas assim, Jéssica, se fosse mais barato, não precisa nem ser obrigatório. É óbvio que o cara fala, pô, aproveita o resíduo aí que eu quero usar e... Entendeu? Talvez um incentivo fiscal. Acaba utilizando a bandeira da sustentabilidade, mas na verdade ela está tirando um custo operacional. Lógico que tá. E nós temos alguns exemplos, né? Que a pessoa substitui talvez um material nobre por um material de segunda linha, vem falando da sustentabilidade, usa a bandeira, sem dúvida, eu acho que é isso que a gente não pode fazer. É uma enganação, é uma máscara. O uso da sustentabilidade no nosso mercado. A gente tem que, de fato, fazer que qualquer meio, agregue valor. Qualquer meio, seja de concreto, vender, qualquer coisa que você for comercializar, sempre a pessoa vai procurar maximizar o lucro dela, que é normal no negócio. Normal, Se tem a bandeira de sustentabilidade é legal, mas dependendo do perfil de quem está fazendo, se não for uma obrigação, ele vai buscar uma maior lucratividade dele. Isso é normal, é inerente ao processo. É sempre a premissa, sustentabilidade é coletiva, exatamente. O lucro é individual. Então, por mais que todos nós queiramos uma praia limpa, individualmente significa a gente abrir mão de várias coisas. Lógico. E nem todos os atores vão estar dispostos a isso. Por isso que em alguns pontos eu bato nessa tecla. A partir do momento que você obriga, por exemplo, eu tenho um projeto hoje de execução, depois a gente pode falar mais, que eu não posso trazer o cliente por questões de confidencialidade, com estaleiro. Sim. Ele gera um resíduo da limpeza dos barcos. Isso é um problema absurdo para o estaleiro. E ele está começando a desenvolver intertravado, inclusive com o seu cimento. Bom, a sílica nasceu assim. A sílica. Era um problema. Que é o produto mais nobre que a gente tem hoje no concreto, que dá resistência a tudo, era lixo. Era resto. Era resíduo ali. Não tinha o que fazer, era um problema. A sílica quase davam de graça. Hoje a sílica é 2 a 3 vezes o custo do cimento, não é Exatamente. isso? A sílica era um lugar que a gente não tinha onde pôr. E hoje ela é uma coisa que a gente necessita.
ele faz se desenvolver. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque as políticas públicas fizeram você se mover. Até então era um produto que você não tinha, você gerava algum impacto ambiental, você precisava de dar um destino, achava, via um valor. A escória é assim isso, também. A escória, o cimento CP3 do Brasil, ele pode ter 35% a 75% pela norma nova, 36%. Estamos produzindo muito aço, aumenta a escória do cimento. Estamos produzindo menos. Aí quem se prejudica é a Cirela. Uma hora da resistência mais rápido, outra hora não muda toda a dinâmica. Aí o cenário mudou. Vamos lá. Olha só, uma parte disso eu vejo com muita facilidade, sendo bem claro. Eu acho que é um ônus da inovação. Sem dúvida. Eu brinco, eu falo isso em várias palestras. Se você não está disposto a arriscar, meu amigo, não vai. Não vai jogar esse jogo. Quer dizer, é parte do perfil empreendedor. Seja empreendedor como eu no caso, e você, ou sejam intraempreendedores como eles. Em algum momento você assume uma dose de risco. Essa dose é parte da opção de negócio. A Cirela também não faz isso só por desejo. Tem um lado que é um posicionamento de mercado e que está muito claro isso. E é fantástico que as pessoas entendam isso. As pessoas têm que entender um pouco isso, que isso não tem nada, é normal, é um ambiente de negócio. Olha, eu tenho um posicionamento, eu acredito em coisas e me posiciono a partir dessa forma de entender. Agora, eu gostaria de, enfim, que em algum momento a gente... eu acho que já tem 1 hora e alguma coisa, mas vamos lá. Eu gostaria de pedir para vocês, assim, que vocês contassem uma história engraçada, vai. Tu tem um monte. Agora começa por você, porque você deixou as meninas enrascadas. Agora, peraí. Agora você vai começar, porque agora não é a parte legal. O seu primeiro não é o legal. Não é. Bora. Vamos lá. O jogo virou. Oi? O jogo virou pra você. O jogo virou. Vamos lá. E pode preparar uma bem que... engraçada, senão eu peço segunda. É uma coisa que foi assim incrível que aconteceu, né? Mas além de ser engraçada, foi muito atípica, assim, né? Quando eu fui para o exterior, eu fui chamado para fazer uma obra de parede de concreto, né? E falei para eles, vocês usam concreto autodensável, vocês usam concreto, né, fluido, tal. O cara falou, não, a gente tem uma concreteira que eu quero mandar até um abraço para eles aqui, né? Eles são meus amigos, eu tô contando aqui, mas já contei para eles. Aí ele falou, não, a gente tá fazendo um concreto aqui e quando você vier aqui, você vê, ele é um concreto autodensável, né, da Flow lá, que é redondo e tal. Eu falei, tudo bem. Aí eu peguei e falei, vamos marcar a data aí, foi lá em setembro e tal, e peguei e fui pra lá, né, e o cara foi me pegar no aeroporto, o Marcelo, grande amigo, tá aí. Aí ele falou, vamos lá pra obra pra você ver o concreto, eu deixei lá pra você. Eu falei, não, mas eu tava falando pra você, eu queria saber como que é o flow, né, vai ter um caminhão lá, vai ter uma concretagem, né, eu quero ver no estado fresco. Ele falou, não, nós guardamos pra você lá. Eu falei, poxa, você não tá entendendo, porque, né, eu quero ver o ensaio, tudo, né. Aí eu cheguei lá na obra e falou, vamos ver. Aí eu cheguei lá, tinha um concreto, o flow endurecido, entendeu? Olha só. Ele deixou lá, ele fez. Aí era redondinho. Falei, pô, cara, não é isso que eu tô falando, eu queria ver. E esse aqui a gente cortou no meio pra você ver a distribuição de agregado. Eu falei, não. Eu falei, cara, eu quero ver a dinâmica do negócio. Aí eu falei, aí eu chamei de... Eu falei, isso é legal, vou levar essa ideia pro Brasil. Chegou na obra da Cirela e falou, faz o slump, deixa eu empalhar aqui, colocar num vidro. Aí chega o caminhão e falou, quero slump igual esse aqui, entendeu ou não? Compara, dá uma amostra, né? Lá. Pô, eu falei, é o protótipo. Mas mas foi uma inocência tão grande, cara. A gente tem no nosso laboratório lá de concreto isso, mas como lógico, arte mesmo, né? Pendurado na parede lá. Entendeu? Tava o flow lá, aí eu falei, eu quero ver o T500, eu quero ver o caminhão chegando e tal, cara. Então assim, na época foi muito engraçado assim, né? Porque era uma coisa que ele não era engenheiro, mas ele era um cara que ele era construtor, né? Então, pra ele, aquilo era uma coisa normal, né? Assim, falou, eu não entendi. Meninas, esse cara é liso, hein? Ele saiu na primeira e deixou vocês enrascados. Aí eu achei que na segunda ele ia ficar enrascado, ele deixou vocês enrascados de novo. A gente achou que ele era nosso amigo, entendeu? Mas para valorizar, as meninas não estão na final dos jogos, os meninos nem foram. Então, o mérito é todo de vocês. Lógico. Passa a palavra. Eu tô achando que minha vida é muito sem graça, entendeu? Porque eu falei, gente, não acontece nada. Não, mas eu tava lembrando aqui, uma época, isso é antiga, tá? É que eu tocava obra. A gente tá contando em década aqui. E eu tocava obra ainda, hein, Carlos? Essa daí faz Foi ontem, diz que foi ontem. Isso, Uma semana. Tem uma semana. Uma semana atrás.
E eu tava tocando obra, e era uma obra piloto. Então, eu tinha essa cultura de sempre que desenvolvia um projeto novo de inovação, eu ia tocar a primeira fase da obra para poder validar a solução junto com o engenheiro que ia continuar essa obra. Então, eu fui tocar essa obra no Rio Grande do Sul e era a primeira obra que a gente estava fazendo, utilizando a tecnologia do concreto reforçado com fibra para parede de concreto. Então eu cheguei, chamei todo mundo do campo, falei, deixa eu explicar pra vocês o que é, mostrei a fibra, nossa, isso aqui é o cabelinho, doutor, isso aqui é o cabelinho, né? Eu tentei explicar pra ele que, você não precisa pôr a tela, você vai pôr essa fibra, você vai substituir, enfim, expliquei tudo, dei uma aula lá, passou. Começamos a concretar, vida que segue e tudo mais, indo tudo bem. Um dia chegou, eu tô lá na engenharia fazendo reunião, aí o cara chega desesperado, o nosso mestre da forma. Não, você precisa vir aqui. A parede vai cair, não dá, você precisa ver, tá saindo uns bichos de dentro dela. Eu acho que aquela fibra criou vida. Não, tá apodrecendo. Não, é uma bicheira, mas tá saindo. Falei, não, como assim tá saindo? O que tá acontecendo em reunião aqui? Eu não posso. Não, você tem que vir aqui agora, vai cair, vai matar todo mundo. Calma. Parei, tava numa reunião com o pessoal aqui de São Paulo, voltei, fui lá, olhei, falei, mas o que tá acontecendo aqui? E realmente tinha uma bicheira. E tava saindo umas larvas de dentro da parede. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa fibra? É o concreto sustentável. Eu falei, o que deu? O que é aqui, né? Eu falei, é o famoso biochar. O que estão fazendo aqui? O que estão inventando? Eu falei, não, vamos quebrar a parede. Vamos quebrar e ver o que é isso, o que tá acontecendo. E quebre. E não é fácil quebrar uma parede de concreto maciça, 100% reforçado com fibra. Então ali foi um trabalho braçal. E quebra. Eu tenho essas fotos, esses vídeos, gente. A hora que acabou de quebrar. Publica, por favor. A gente me abriu. Marca. Sabe o que era? Um pão com banana podre. Eles comeram enquanto estava concretando e simplesmente jogaram o pão lá dentro, que sobrou um pedaço e apodreceu. Aí a gente quebrou, a gente achou que tinha um pão de banana preta, podre. E era isso que tava dando bicho, e eles achando que era um bicho da fibra, porque eles não conheciam a fibra, achavam que tinha virado um bicho. Se lascou. Você tá na pior agora, Bianca. Sua vez. Nossa, história engraçada. Vamos parar na da Jéssica. Eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma. Vale da Cirela, vale. Vale, é uma pras duas. Tá bom. Mas é que a nossa vida, eu acho que tem tanto problema, é tão sério, que de baixo pronto, assim, a gente tem dificuldade de achar alguma coisa. Escreve. Vamos, na Guarda. próxima eu vou vir mais preparada. Vão ter várias. Pessoal, e aí agora é o momento da nossa frase, né? Vocês já falaram de várias, né? Vamos conversar agora primeiro com as meninas. Se tivesse uma frase para você estampar na camiseta, como o Felipe sempre fala, qual é? Você já falou no início, eu acho que é boa. Não, acho que eu vou pegar uma outra aqui pra gente usar o lado criativo, inovador. Vai montar uma grife de camiseta. Não, eu vou explicar até o porquê dessa frase, me dizer, porque é o seguinte, aproveitando a nossa, principalmente a nossa parceria, o apoio que a Nacional tem muito grande com o Ibracon. Esse ano, nossa arena dos concursos estudantis, que é quem incentiva a inovação nos estudantes, é 100% da Nacional, então é algo bem legal que a gente está preparando de surpresa aí para outubro. E tudo que a gente falou aqui, tanto da parte de norma, de se estudar, de se capacitar, o que a gente tem dentro da Cirela, mostra que a inovação, ela precisa que a gente estude, que a gente se capacite, traga os profissionais que para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, é estudar para conseguir estar onde está e ter os melhores resultados. Então, uma frase que eu gosto bastante, é uma frase que surgiu durante um projeto, mas eu falo, a inovação tem um sobrenome, e esse sobrenome é educação. Então, se a gente quer inovar, a gente precisa investir na educação, investir na base, porque é a única forma da gente fazer uma inovação para ser disruptiva no nosso mercado. Muito bom. Maravilhoso. Bianca, você tá ficando mais cara. Eu tô aqui na esquina, curva de rio. Vai lá. Mas pegando o gancho aqui, eu vou trazer uma frase que é um dos valores da Cirela, né? E pegando o gancho do que a Jéssica falou, é uma empresa que investe muito nos profissionais, no conhecimento das pessoas que estão lá, né? E nós temos os melhores consultores, nós temos os melhores profissionais com a gente e a gente se orgulha muito disso. Um dos nossos valores é construir cidades, gerando valor e fazendo bem, que é uma empresa que tem a filantropia como um pilar muito forte, né? Uma empresa com propósito e que dá muito orgulho de trabalhar. Então eu acho que essa é uma frase legal do nosso valor. Hoje isso é legal, isso é legal. É difícil, né? Agora. Não, assim, de tudo que a gente falou aqui, primeiro eu queria agradecer pelo convite. E a Jéssica falou da Arena, eu queria colocar uma coisa antes da frase, porque a gente está aqui, Felipe, entre amigos, mas eu estou muito confortável de estar aqui, aceitei o convite, porque além do Thiago ser um amigo, o produto dele é muito bom. Entendeu? Assim, a gente usa o teu produto, eu queria deixar isso registrado. Poxa, nem combinamos nada. Não, mas, cara, assim, a gente sempre tem que estar rodeado de
Às vezes o cara é amigo, mas o produto dele não é bom, né? Mas eu falo, pô, eu vou estar ocupado, não dá pra ir lá, entendeu? Depois a gente vai só no happy hour, né? Mas assim, o teu produto é muito bom, eu uso ele no Nordeste, queria te agradecer, você sempre me atendeu muito bem também. Legal. O Cimento da Nacional é muito bom, principalmente nas primeiras idades, que eu já te falei isso, né? Isso que eu queria deixar. É o diferencial. Ó, de tudo que a gente falou aqui, e eu falei, e depois elas também confirmaram, eu não queria fazer uma frase. Se eu fosse fazer uma camiseta, eu colocaria protótipo, cara. Quando a minha filha foi nascer, a minha esposa falou assim, a gente precisa discutir uns nomes e tal. Eu falei, protótipo. Ela falou, pô, mas não dá. Eu falei, entendeu? Não, eu queria colocar o nome da Olivia, ela chama Olivia, é melhor, né? Aí eu falei, pô, Bárbara, eu queria colocar protótipo. Ela, não dá. Eu falei, então põe Olivia, tudo bem. Mas assim, se eu fosse fazer uma camisa, eu colocaria protótipo. Eu acho que isso, elas são mestres nisso, mas eu não colocaria uma frase, eu colocaria uma palavra. Né, gente? Show de bola. Ótimo. Eu acho que casa pra muito tudo, bem. né, Felipe? Até para materiais, você concorda? Você faz muito protótipo do cimento, do aditivo com cimento, né, Jéssica? Muita coisa. Tem que sempre estar fazendo provas de conceito. Protótipo, acho que a palavra de engenharia mais importante que tem é protótipo, para mim. Eu nunca vi um cara que fez protótipo e depois não teve um relativo sucesso com o resultado, entendeu? Está coberto de razão. Pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo sobre inovação e sistemas construtivos. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Agradeço. Valeu, gente. Vocês são sensacionais. Agradeço aí. Espero que se repita. E eu acho que esse é um tipo de discussão que vocês têm que fomentar. Uma discussão um pouco mais aberta. Eu acho que também, às vezes, a gente agora... entre nós, eu acho que a gente em alguns momentos precisa trazer um pouco mais de discussão aberta, sem partidos políticos, sem lados, uma discussão onde a gente está procurando fazer o bem, entendeu? Então fica essa proposição, pessoas que queiram discutir o bem e a melhoria do nosso dia a dia e do dia a dia da engenharia. Obrigado a todos. Obrigado.